Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Chegamos aqui para mais um dia do nosso desafio, 142 dias, hoje, nosso 58º dia, aleluia. Vamos terminar 1 Reis e começar 2 Reis, aleluia, glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, obrigado, Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito através dos nossos desafios. Quantas pessoas têm sido, Senhor Deus, abençoadas, têm vivido coisas tremendas com o Senhor, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem conectado pessoas nesse propósito. Tem nos unido, Senhor Deus, num mesmo propósito, que é de te conhecer, de conhecer mais a Tua Palavra, de prosseguir em conhecê-lo e fazê-lo conhecido, meu Deus. Obrigado, Senhor Deus, obrigado por mais esse dia que se inicia. E nós estamos aqui entregando as primícias, a primazia desse dia ao Senhor, começando o dia, Senhor Deus, aqui com o Senhor, com a Sua Palavra. Te louvamos, que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos ver as maravilhas da Tua Palavra, nos permita encontrar os tesouros, as riquezas do Senhor, Deus, para as nossas vidas, Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Que o Senhor abençoe cada pessoa que está conectada conosco aqui no Instagram, no YouTube, no TikTok, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. 1 Reis, então, capítulo 22, último capítulo de 1 Reis. Nós vamos ver aqui a respeito de um profeta insano que Deus levantou, né? Eu falo insano porque ele teve coragem, né, de profetizar ali mas diferente, né, de todos os outros profetas que profetizavam de forma enganosa para Acabe. E Micaías se posicionou ali para falar o que Deus queria falar, né? Então ele foi insano o bastante. E depois nós temos a morte de Acabe ali, o rei de Israel. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 22. Passaram-se 3 anos sem haver guerra entre a Síria e Israel. No 3º ano, porém, Josafá, rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa, e nós estamos quietos sem a tomar do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: Irás tu comigo a pelejar a Ramote Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: Serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Josafá, porém, disse ao rei de Israel: Consulta primeiro a palavra do Senhor. Assim o rei de Israel reuniu os profetas, cerca de 400 homens, e lhes perguntou: Irei a peleja contra Ramote Gileade, ou deixarei de ir? Respondeu eles: Sobe, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor a qual possamos consultar? Respondeu o rei de Israel a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza o bem a meu respeito, mas somente o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: com estes ferirás os sírios,
até de todo o consumir. Todos os profetas profetizaram do mesmo modo, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar Micaías disse-lhe: as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja a tua palavra como a palavra de um deles e fale o que é bom. E fala o que é bom. Micaías, porém, disse: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Vindo ele à presença do rei, este lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade e a peleja, ou deixaremos de ir? Respondeu-lhe ele: sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas tuas mãos. Abre aspas. Aqui eu pesquisei, eu preguei uma mensagem sobre esse texto aqui, e eu pesquisei, né, essa primeira resposta de Micaías aqui, que ele fala para o rei ir mesmo para a peleja. E aqui ele falou num tom irônico, né, a pesquisa. Quando eu pesquisei, ele fala que ele fez um trocadilho aqui, como se ele falasse algo irônico aqui, né, de dizer: sobe para você ver, né, vai lá para você ver. O que aconteceu foi que Acabe queria ir para aquela guerra, tomar aquele território, e chamou Josafá, que era rei de Judá, e Josafá topou ir com ele, né, naquela guerra. Porém, Josafá fala isso, né, não tem nenhum outro profeta, já tinham ali 400 profetas falando que Acabe deveria ir àquela guerra. Mas aí o Josafá vai e fala: não tem nenhum outro, né, profeta aqui do Senhor que a gente possa consultar. Ele fala: tem Micaías, mas eu não gosto de Micaías. Por quê? Porque Micaías fala a verdade, né? Porque Micaías só fala aquilo que eu não quero ouvir. E aí o Micaías vai e fala num primeiro momento que ele também deveria ir para a guerra, né? Foi pedido que Micaías dissesse o mesmo que os profetas estavam dizendo, né? Porém, aqui a gente vai ver o que vai acontecer logo em seguida. Verso 16. Disse-lhe o rei: quantas vezes te farei jurar que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? E então disse ele: vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então disse o rei de Israel a Josafá: Então disse o rei de Israel a Josafá: não te disse eu que ele nunca profetiza o bem a meu respeito, mas somente o mal? Continuou Micaías: ouve, portanto, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava ao redor dele, à sua mão direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem induzirá Acabe a subir para que caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe perguntou: de que modo? Respondeu ele: eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Assim, agora, o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaaná, chegou, feriu Micaías na face e disse: por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Respondeu Micaías: tu o verás naquele dia, quando entrares num quarto para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, dizendo-lhes: assim diz o rei: prendei este homem e sustentai-o com pão e água, até que eu volte em paz. Disse Micaías: se voltares em paz, o Senhor não falou por mim. Disse mais: ouvi todos os povos. Então aqui a gente vê, né, que Micaías viu ali o que aconteceu,
um espírito maligno da parte do Senhor, o texto diz aqui, né? Um espírito mentiroso colocou ali aquele discurso na boca dos profetas dizendo que Acabe deveria ir àquela guerra. Por quê? Porque Acabe já estava entregue, né? Acabe chegou a um nível de obstinação em que o próprio Deus permitiu que ele ficasse ali no erro. A gente tem percebido ao longo da leitura bíblica que chega um momento em que Deus realmente se cansa, digamos assim, né? A pessoa insiste tanto na obstinação que chega uma hora, Provérbios, né? Provérbios 29, que vai dizer lá, o que muito repreendido endurece a cerviz será quebrado de repente sem que haja cura, né? Quer dizer, insistiu tanto no erro que chega um momento em que Deus realmente entrega a pessoa ali ao seu erro. E foi o que aconteceu com Acabe, né? Esse triste fim de Acabe aqui. Verso 29. Assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja, mas tu veste os teus trajes reais. Assim se disfarçou o rei de Israel e entrou na peleja. Ora, o rei da Síria deu ordem aos seus 32 capitães dos carros: não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: certamente esse é o rei de Israel. Dirijam-se a ele para o atacar. Mas Josafá gritou. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Disse o rei ao condutor do seu carro: vira e tira-me do exército, estou gravemente ferido. A peleja tornou-se violenta naquele dia, e o rei foi sustentado no seu carro contra os sírios. O sangue escorria no seu ferimento para o fundo, o sangue escorria do seu ferimento para o fundo do carro, e à tarde ele morreu. Ao pôr do sol passou pelo exército o pregão, cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra. Assim morreu o rei, o levaram para Samaria e ali o sepultaram. Lavaram o seu carro junto ao tanque de Samaria, e os cães lamberam-lhe o sangue. Ora, as prostitutas se banhavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha dito. Quanto ao restante dos atos de Acabe, a tudo quanto fez, a casa de marfim que construiu e a todas as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Dormiu Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. Era Josafá da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Azuba, filha de Sili. Andou em todos os caminhos de seu pai, Asa, e não se desviou deles. Fez o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia, os altos não se tiraram, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Josafá teve paz com o rei de Israel. Quanto ao restante dos atos de Josafá, ao poder que mostrou e como guerreou, porventura não está escrito nos livros das crônicas dos reis de Judá? Também expulsou da terra o restante dos prostitutos cultuais que ficaram nos dias de seu pai Asa. Não havia rei em Edom, governava um vice-rei. Ora, fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir em busca de ouro, mas não foram porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: vão os meus servos com os teus servos nos navios. Mas Josafá não quis. E Josafá dormiu com seus pais e foi sepultado junto a eles, na cidade de Davi, seu pai. E Jorão, seu filho, reinou em seu lugar.
Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria no ano 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Serviu a Baal, o adorou e provocou a ira o Senhor, o Deus de Israel, conforme tudo quanto seu pai fizera. Então aqui termina a 1 Reis, falando aqui de Acabe, da morte dele, do filho dele também, Acasias, o perverso filho de Acabe, que também foi reprovado por Deus, e o Josafá, que foi aprovado por Deus apesar da sua amizade com Acabe, que foi o ponto da sua vida, que não foi aprovado, mas Josafá foi um homem que foi aprovado por Deus em muitas coisas e que viveu algumas experiências que depois a gente vai ler. Lá em Crônicas, quando for narrado também a vida de Josafá, a gente vai ver mais detalhes, inclusive sobre uma batalha que ele venceu sem nem ter que lutar, na verdade, Ele só louvou ao Senhor e o Senhor deu a vitória para ele ali. A gente vai ler isso em Crônicas. Depois, em Crônicas, nós vamos repetir a vida de Davi e dos reis também de Judá. Então a gente vai repetir todas essas com outros detalhes, com outros fatos que não estão sendo narrados aqui em Reis. Vamos lá. Segunda Reis, então, capítulo 1. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel. Acasias caiu da sacada de um quarto alto em Samaria e ficou muito ferido. Enviou mensageiros dizendo-lhes: Ide e perguntai a Baal-Zebubi, Deus de Ecrom, se me recuperarei deste acidente. O anjo do Senhor, porém, disse a Elias o Tisbita: Levanta-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: Não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-Zebubi, Deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: Da cama em que estás não sairás, mas certamente nela morrerás. Então Elias foi embora. E os mensageiros voltaram para o rei, que lhes perguntou: O que aconteceu que voltastes? Responderam eles: Um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal-Zebubi, Deus de Ecrom? Portanto, da cama em que está não sairá, mas certamente nela morrerás. Ele lhes perguntou: Como era o homem que vos foi ao encontro e vos falou essas palavras? Responderam: Era um homem com vestimenta de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o Tisbita. Então o rei lhe enviou um capitão de 50, com seus 50 homens. Este foi ao encontro de Elias, que estava assentado no cume do monte, e lhe disse: Homem de Deus, o rei diz: Desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma a ti e aos seus 50. Então desceu fogo do céu e consumiu ele e os seus 50. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com seus 50 homens. Esse lhe disse: Homem de Deus, assim diz o rei: Desce imediatamente. Respondeu Elias ao capitão: Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma tu e os teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar pela terceira vez outro capitão de 50, com os seus 50 homens. Este terceiro capitão de 50 subiu, pôs-se de joelhos diante de Elias e implorou-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 soldados teus servos. Desceu fogo do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com os seus 50 homens. Agora, porém, seja preciosa aos teus olhos a minha vida
Então o anjo do Senhor disse-lhe a Elias: desce com esse, não temas. Levantou-se e desceu com ele e foi falar com o rei. Disse o rei: assim diz o Senhor, por que enviastes mensageiros a consultar a Baal-Zebub, Deus de Ecrom? É porque não há Deus em Israel para consultares a sua palavra? Portanto, desta cama em que estás não sairás, mas certamente nela morrerás. Assim morreu conforme a palavra do Senhor, que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar no 2º ano de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porque Acasias não tinha filho. Quanto aos demais atos de Acasias, acaso não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Capítulo 2, 2 Reis, capítulo 2. Quando o Senhor estava para levar Elias ao céu num redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: tão certo como vive o Senhor... Coceira no nariz, misericórdia. Perdão. 2:2, 2 Reis 2:2. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim foram para Betel. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e perguntaram: sabes que o Senhor hoje levará o teu mestre por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: sim, eu sei, mas calai-vos. Então Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, o Senhor me enviou a Jericó. Ele, porém, disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim foram para Jericó. Os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e perguntaram: sabes que o Senhor hoje levará o teu mestre diante de ti? Respondeu ele: sim, eu sei, mas calai-vos. Então Elias lhe disse: fica-te aqui, o Senhor me enviou ao Jordão. Ele, porém, disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim ambos foram juntos. 50 homens dos discípulos dos profetas os acompanharam e pararam a certa distância, em frente do lugar em que ambos haviam parado, à margem do Jordão. Então Elias pegou a sua capa e, dobrando-a, bateu com elas nas águas, as quais se dividiram para os dois lados. Os dois passaram em seco. Havendo eles atravessado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja levado para longe de ti. Disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Respondeu Elias: coisa difícil pediste. Se me vires quando for separado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, de repente, um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que, vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu nunca mais o viu. Pegando as suas próprias vestes, rasgou-as em duas partes. Apanhou a capa que caíra de Elias e voltou e parou à margem do Jordão. Então tomou a capa que caíra de Elias, bateu com ela nas águas e disse: onde está agora o Senhor Deus de Elias? Quando bateu nas águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu atravessou. Vendo os discípulos dos profetas que estavam em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Disseram-lhe: com teus servos há 50 homens valentes, deixa-os ir em busca do teu senhor. Pode ser que o espírito do Senhor o tenha arrebatado e lançado em algum monte ou em algum vale. Respondeu Eliseu: não os envieis.
Eles, porém, insistiram com ele, a ponto de aborrecê-lo. Assim lhes disse: enviai. E enviaram 50 homens, que o procuraram durante 3 dias, mas não o acharam. Quando voltaram para Eliseu, que havia ficado em Jericó, ele lhes disse: não vos disse que não fosseis? Os homens da cidade disseram a Eliseu: como o meu senhor vê, esta cidade é bem situada, mas as águas são ruins e a terra é estéril. Disse ele: trazei-me uma tigela nova e ponde nela sal. E eles a trouxeram. Então foi ele até o manancial das águas e despejou sal nele, dizendo: assim diz o Senhor, sarei estas águas, jamais causarão morte nem esterilidade. Ficaram puras aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel, indo ele pelo caminho, alguns meninos saíram da cidade e zombaram dele, dizendo: sobe careca, sobe careca. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. E dali foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Então, a gente vê que Elias era brabo, né? Elias aqui anteriormente, você vai ver ele lá em cima do monte, o cara vem com 50 soldados ali em busca dele, ele, se eu sou homem de Deus, que caia fogo. O fogo vem e mata 51, depois vem de novo, mais 51, o capitão e mais os 50 dele, né? 102 morrem ali, até que o terceiro capitão vai lá com seus 50, e aí ele se prostra, se rende ali, se humilha, né, pela vida dele, e aí é poupado. Aí a gente vê Elias assim, aí vem Eliseu dando continuidade, recebendo a porção dobrada do espírito de Elias e dando continuidade a esse ministério profético aqui destacado, né? A gente tem profetas aí, vários profetas que profetizaram coisas que se cumpriram, né? Como a gente viu Aías, por exemplo, que falou sobre Jeroboão, né? Ali nós temos aqui Micaías, que falou sobre Acabe, mas Elias e Eliseu se destacaram dentre os profetas também nesse período ali, né? Você vê que tem uma ênfase maior neles, a Bíblia dá mais detalhes dos muitos feitos que eles tiveram, né? Alguns capítulos da Bíblia dedicados a Elias e Eliseu. E Eliseu era bruto, né? Também Eliseu foi nessa mesma linha do Elias ali, bruto, né? A gente vai ver alguns posicionamentos de Eliseu, né, que mostra tanto que o bicho era bruto mesmo. E aqui foi um deles, né? Aqueles meninos estavam zombando dele, e aí vieram aqui, veio 2 ursas e despedaçaram 42 daqueles meninos ali que zombavam do profeta Eliseu. 2 Reis, capítulo 3. E é importante enfatizar que nós estamos numa nova aliança, né? Inclusive, a forma hoje de lidar com o profético é diferente dentro da nova aliança. Dentro da nova aliança, a gente não despedaça ninguém que zomba da gente. A gente ora pelos nossos inimigos para que Deus os salve, né? E mude a história deles. A gente vê isso na vida de Jesus, que estava ali sendo crucificado e poderia ter pedido para que uma miríade de anjos o socorresse, mas ele ora dizendo: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então a diferença de Jesus para Elias e Eliseu aqui, né? Elias e Eliseu foram profetas, homens de Deus, mas eles viviam num outro tempo, né? Onde hoje nós estamos numa nova aliança, e a forma como lidamos com os nossos inimigos e com os que nos perseguem é diferente dentro da nova perspectiva da nova aliança. 2 Reis, capítulo 3. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel e Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas não como seu pai, nem como sua mãe. Derrubou a coluna de Baal que seu pai fizera. Contudo, persistiu nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar Israel, e deles não se afastou. Ora, Mesa,
rei dos Moabitas, era criador de ovelhas e pagava imposto ao rei de Israel de 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Tendo, pois, morrido Acabe, revoltou-se o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Assim, nesse tempo, saiu Jorão de Samaria e fez revista de todo o Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? Respondeu ele: irei, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Perguntou ele: por que caminho subiremos? Respondeu-lhe Jorão: pelo caminho do deserto de Edom. Assim partiu o rei de Israel com o rei de Judá e o rei de Edom. Após marcharem durante 7 dias, não havia mais água para o exército, nem para os animais que os acompanhavam. Então disse o rei de Israel: o Senhor reuniu 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Josafá, porém, perguntou: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por meio dele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que auxiliava Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram ao encontro dele. Eliseu, porém, disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. O rei de Israel, porém, lhe disse: não, porque o Senhor reuniu estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem daria atenção. Percebe aqui como que Josafá era diferenciado, né? Verso 15: agora, porém, trazei-me um arpista. Enquanto o arpista tocava, veio sobre Eliseu a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor: cavai neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento, nem vereis chuvas. Contudo, este vale se encherá de água, e bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Ainda assim, verso 18, repetindo: ainda isso é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Destruirei todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais. Destruirei todas as boas árvores, tapareis todas as fontes de água e danificareis com pedras todos os bons campos. Na manhã seguinte, na hora da oferta de cereais, vieram as águas pelo caminho de Edom e a terra se encheu de água. Ouvindo todos os moabitas que os reis tinham subido para guerrear contra eles, convocaram-se todos os que podiam empunhar armas, desde o mais novo até o mais velho, e posicionaram-se nas fronteiras. Levantaram-se os moabitas cedo de manhã, e brilhando o sol sobre as águas, viram diante de si as águas vermelhas como sangue, e disseram: isto é sangue. Certamente os reis se destruíram e se mataram um ao outro. Agora, ao saque, moabitas. Chegando, porém, eles ao acampamento de Israel, os israelitas se levantaram e atacaram os moabitas, os quais fugiram diante deles. E ainda entraram na terra, destruindo ali também os moabitas. Arrasaram as cidades, e cada um deles lançou pedras em todos os bons campos e os entulharam. Taparam todas as fontes de água e derrubaram todas as boas árvores. Somente Kir-Erezete ficou com as pedras no lugar. Contudo, os homens armados de fundas a cercaram e a feriram. Vendo o rei dos moabitas que a batalha prevalecia contra ele, levou consigo 700 homens armados de espada para romperem contra o rei de Edom, mas fracassaram. Então tomou seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em sacrifício sobre o muro, pelo que houve grande indignação em Israel. Por isso retiraram-se dali e voltaram para a sua terra. 2 Reis, capítulo 4. A mulher de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu:
meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora, o seu credor vem levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Respondeu-lhe Eliseu, como poderei ajudar-te? Dize-me o que tens em casa. Disse ela, tua serva não tem nada em casa além de uma vasilha de azeite. Disse Eliseu, vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, peça muitas. Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, derrama o azeite em todas aquelas vasilhas e separe as que estiverem cheias. Foi embora e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe traziam as vasilhas e ela se enchia. Quando todas as vasilhas estavam cheias, disse ela a seu filho, traze-me mais uma vasilha. Ele, porém, respondeu, não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Tu e teus filhos vivei do que sobrar. Aqui tem uma ministração, né? Eu falo sobre isso no Diligência Financeira, né? Como que esse homem era discípulo do profeta Eliseu, poderia ter tido uma instrução para prosperar, né? E cuidar da sua família, porém ele não teve, mesmo sendo um discípulo, um homem de Deus que andava com o profeta Eliseu, ele negligenciou ali essa área na sua vida, né? Estava endividado, morreu e deixou a sua família com dívidas ao ponto dos seus filhos estarem para serem levados ali pelos credores. E aquela mulher então vai até Eliseu e recebe instruções que seu marido poderia ter recebido em vida, mas que ela foi receber apenas quando o marido morreu. E ela recebe instruções que permitem que ela prospere, pague suas dívidas e viva um novo tempo em sua vida. Então esse texto nos fala sobre a importância da instrução e sobre a importância também de nós entendermos e cuidarmos, né, da nossa família. Eu falo sobre isso no Diligência Financeira. Então ele estava ali sinceramente servindo ao Senhor, servindo o profeta Eliseu, porém ele estava negligenciando esse ponto, né, da sua vida financeira, e isso aí é muito sério. Então fica aí essa reflexão. 2 Reis, capítulo 4, verso 8. Certo dia Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que o convidou para comer. Depois disso, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Disse ela a seu marido, veja que esse que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes um pequeno quarto no terraço e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Quando ele vier a nós, ali repousará. Certo dia chegou Eliseu, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Disse ele ao seu moço Geazi, chama a sunamita. Chamando a ela, ela se apresentou perante o profeta. Disse Eliseu a Geazi, dize-lhe, tu nos tens tratado com todo o cuidado. Agora, o que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? Ela respondeu, eu habito no meio do meu povo. Então disse o profeta, que se há de fazer por ela? Disse Geazi, ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Então disse Eliseu, chama-a, e chamando-a ela se pôs à porta. Disse Eliseu, por esse tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Respondeu ela, não, meu senhor, homem de Deus, não iludas tua serva. A mulher, porém, engravidou e deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. Tendo o filho crescido, certo dia saiu a ter com seu pai, que estava com os ceifeiros. Disse a seu pai, ai minha cabeça, ai minha cabeça. Disse o pai dele a um moço, leva-o para sua mãe. Ele o pegou e o levou para sua mãe. O menino esteve no colo dela até o meio-dia e então morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Então fechou a porta e saiu. Então chamou seu marido e disse, manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra até o homem de Deus e volte. Perguntou ele, por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado, disse ela. Não se preocupe.
Então ela selou a jumenta e disse ao seu moço: vai depressa, não para no caminhar, senão quando eu mandar. Partiu ela e veio encontrar o homem de Deus no monte Carmelo. Vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: olha, aí está a sunamita. Corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Respondeu ela: vai bem. Chegando ela ao homem de Deus no monte, abraçou os pés dele. Geazi chegou para a atirar, mas o homem de Deus disse: deixe-a. A tua alma está em amargura, e o Senhor o escondeu de mim e nada me revelou. Disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: não me iludas? Disse Eliseu a Geazi: cinge os teus lombos, toma o teu cajado contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saudeis, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Disse, porém, a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a acompanhou. Geazi passou na frente dele, colocou o cajado sobre o rosto do menino, mas não houve nele voz nem reação. Pelo que voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não despertou. Chegando Eliseu àquela casa, viu que o menino estava morto sobre a sua cama. Entrou e, fechando a porta sobre eles, orou ao Senhor. Então subiu na cama, deitou-se sobre o menino e, colocando a boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos dele e as mãos sobre as mãos dele, debruçou-se sobre ele e a carne do menino aqueceu. Depois desceu, andou pelo quarto de uma parte para outra, tornou a subir e se debruçou sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou. Quando ela se apresentou diante dele, disse ele: pega o teu filho. Ela entrou, prostrou-se a seus pés e inclinou-se à terra. Então pegou o seu filho e saiu. Eliseu voltou para Gilgal, e havia fome na terra. Enquanto os discípulos dos profetas estavam assentados na sua presença, disse ao seu moço: põe a panela grande no fogo e faze ensopado para os discípulos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma videira brava. Colheu dela a sua capa cheia, veio e cortou-as na panela do caldo, embora ninguém soubesse o que eram. Assim serviram os homens. Quando começaram a comer do ensopado, gritaram: homem de Deus, a morte na panela, e não puderam comer. Disse Eliseu: trazei farinha. Ele a colocou na panela e disse: servi o povo. E já então não havia mal nenhum na panela. Um homem veio de Baal-Salisa, trazendo ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e grãos novos de trigo. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Seu servo, porém, disse: como servirei 100 homens? Respondeu Eliseu: dá-o ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. Então ele lhe serviu, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. E aí a gente vê o quanto que o ministério profético de Eliseu foi extraordinário, né? Ele viveu ali muitas experiências com Deus, né? De Deus fazer através da vida dele, instrução para aquela viúva, a ressurreição, um filho para a sunamita e depois a ressurreição do filho dela. E depois a gente vai estar vendo lá na frente o quanto que esse episódio da sunamita aqui tem a nos ensinar também a respeito desse coração dela de servir, o quanto que isso deu a ela um crédito diferenciado para com Eliseu, que, como eu disse, era esse cara difícil, né? Esse cara duro, bruto que era Eliseu, mas ele trata ela de uma forma especial. Você vê que quando ela está vindo ali para falar com ele, ele já reconhece de longe, manda Geazi lá, e aí Geazi vai e ela vai falar com ele, com Eliseu, e quando ela vai falar com ele, fala o que aconteceu, que seu filho morreu, ele manda Geazi ir lá para resolver. E ela fala: não, eu quero que você vá comigo, e ele vai com ela. Então você vê que ela recebeu uma graça diferenciada
por causa da sua postura em servir aquele profeta. Ela preparou um quarto para ele, ela o recebia ali, o honrava, e isso trouxe a ela um crédito diferenciado para com ele. E lá na frente a gente vai voltar a vê-la aí como ela realmente teve uma graça especial. E aqui a gente vê também essa panela, essa instrução que ele dá para se tirar a morte da panela, e também a multiplicação que ele faz aqui, né, onde todos comeram e ainda sobrou, né, como depois a gente vai ver isso acontecendo no ministério de Jesus, assim como havia acontecido no ministério de Eliseu. Capítulo 5, 2 Reis, capítulo 5. Ora, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era honrado homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por meio dele o Senhor dera livramento aos sírios. Era esse homem valente, mas estava leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse esta à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Naamã foi ao seu senhor e lhe disse o que a menina da terra de Israel havia... Repetindo, 4. Naamã foi ao seu senhor e lhe disse o que a menina da terra de Israel havia falado. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Assim Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Entregou a carta ao rei de Israel, que dizia: logo que chegar a ti essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus? Posso matar e fazer viver? Por que este envia alguém a mim para ser curado da sua lepra? Percebam como busca ocasião contra mim. Quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as suas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Assim veio Naamã com seus cavalos, com o seu carro, e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou-lhe um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restaurada, e serás purificado. Naamã, porém, indignou-se muito e se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia, se poria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar infectado e me curaria da lepra. Não são Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ser purificado? E foi embora indignado. Chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta te houvesse pedido alguma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e serás purificado. Pelo que ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne foi restaurada, e se tornou como a pele de um menino, e ficou purificado. Então voltou Naamã ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pois, de diante dele e disse: agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora peço-te que aceites um presente de teu servo. Respondeu o profeta: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Insistiu Naamã com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, contudo, dê ao seu servo uma quantidade de terra que 2 mulas possam transportar, pois nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor ao teu servo. Quando o meu senhor entrar no templo de Rimom para ali adorar, e se encostar na minha mão, e eu também tiver de me prostrar no templo de Rimom, quando assim me prostrar no templo de Rimom, nisso perdoe o Senhor ao teu servo. Disse-lhe Eliseu: vai-te em paz.
Depois que Naamã se tinha afastado a uma pequena distância, Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Meu senhor poupou a este Ciro Naamã, não aceitando o que ele trouxe. Tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e obter alguma coisa. Assim foi Geazi para alcançar Naamã. Vendo Naamã que alguém corria atrás dele, desceu do carro para encontrá-lo e perguntou: Vai tudo bem? Respondeu ele: Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: Agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes 1 talento de prata e 2 mudas de roupa fina. Disse Naamã: Toma 2 talentos. Insistiu com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de roupa fina. Colocou-os sobre 2 dos seus moços, os quais o levaram à frente de Geazi. Quando ele chegou à colina, tomou as coisas das mãos dos moços e as guardou em casa. Mandou embora aqueles homens e eles se foram. Então entrou e pôs-se diante do seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: De onde vem Geazi? Respondeu ele: Teu servo não foi a lugar algum. Eliseu, porém, lhe disse: Não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era essa a ocasião para tomares prata, vestes, olivais, vinhas, ovelhas, bois e servos e servas? A lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, leproso, branco como a neve. Então aqui a gente vê que Geazi se deu mal por causa da sua cobiça ali, né? Quis receber uma recompensa que Eliseu tinha recusado, mentiu para recebê-la e acabou se dando muito mal aí, ficando leproso, e os seus descendentes também, por causa dessa ganância dele aqui. 2 Reis, capítulo 6. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: O lugar em que nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, um tronco e construamos ali um lugar para nos reunir. Disse ele: Ide. Então um deles disse: Queres ir com os teus servos? Respondeu Eliseu: Eu irei. E foi com eles. Tendo eles chegado ao Jordão, cortaram madeira. Enquanto um deles estava derrubando um tronco, o ferro do machado caiu na água. Gritou ele: Ai, meu senhor, era emprestado. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostrando-lhe ele o lugar. Eliseu cortou um galho, lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse: Pegue-o. Então o homem estendeu a mão e o pegou. Eu ministrei aqui uma palavra só sobre isso aqui, o Deus que faz o machado flutuar, né? Como que aqui você vê que o Senhor também se preocupa com as pequenas coisas, né? Que parecem tão insignificantes, né? Talvez alguém diga: meu Deus, né? Fazer isso, o machado flutuar ali no meio do rio, né? Algo tão sobrenatural que foi ali, né? Porque ele flutuar seria isso, mas tão simples, né? Era só um machado, mas a gente vê Deus cuidando dos detalhes aqui, fazendo um milagre aqui, apenas porque esse machado era emprestado. Então ele é o Deus que faz o machado flutuar, quer dizer, ele se importa também com as pequenas coisas nas nossas vidas, né? Ora, o rei da Síria fazia guerra contra Israel. Depois de se reunir com seus oficiais, disse: Em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. O homem de Deus, porém, mandou dizer ao rei de Israel: Não passes por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Pelo que o rei de Israel enviou homens àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem 2 vezes. Esse incidente perturbou o coração do rei da Síria, que chamou os seus oficiais e lhe disse: Não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Disse um dos seus oficiais: Ninguém de nós, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel. Faz saber ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto. Disse o rei: Ide e vede onde ele está, para que envie homens e mande trazê-lo. Deram-lhe aviso, dizendo: Está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército
do exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Quando o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, viu que um exército com cavalos e carros tinha cercado a cidade. Então seu moço lhe perguntou: Ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: Não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu: Ó Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço. E ele olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Enquanto o inimigo descia contra ele, Eliseu orou ao Senhor: Fere, peço-te, de cegueira esta gente. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Disse-lhes Eliseu: Não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me, e vos guiarei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos e olharam e viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Devo matá-los? Devo matá-los, meu pai? Respondeu ele: Não os matarás. Matarias tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe diante dele pão e água, para que comam e bebam, e voltem a seu senhor. Assim, preparou-lhes um grande banquete, e depois que comeram e beberam, despediu-os e voltaram a seu senhor. Assim, não entraram mais tropas de Círios na terra de Israel. Depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, subiu e cercou Samaria. Houve grande fome em Samaria, porque a cercaram, até que se vendeu a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e a quarta parte de um cabo de cebola selvagem por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, uma mulher lhe clamou: Ajuda-me, ó rei, meu senhor. Respondeu o rei: Se o Senhor não te ajudar, quem sou eu para te ajudar? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: Que tens? Respondeu ela: Esta mulher me disse: Dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. Mas, dizendo-lhe eu no dia seguinte: Dá cá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou as suas vestes. Enquanto ia passando pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre o corpo. Disse o rei: Assim me castigue Deus severamente, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, e também as autoridades de Israel estavam assentados com ele. Enviou o rei um homem à frente de si, mas antes que chegasse a Eliseu, disse este às autoridades: Vedes como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai quando vier o mensageiro, fechai a porta e empurrai-o para fora com ela. Não vem após ele o som dos pés de seu senhor? Estando ele ainda a falar com eles, o mensageiro chegou. Disse o rei: Este mal vem do Senhor. Por que esperaria eu mais pelo Senhor? Então hoje nós lemos até aqui, amanhã nós continuamos aqui com esse cerco de Samaria, que trouxe essa fome extrema, essa crise extrema, ao ponto dessa mulher aqui, estar comendo o seu filho por causa do nível de fome que eles estavam vivendo ali quando Samaria foi cercada durante esse período. E o rei então foi falar com Eliseu, dizendo que a culpa era dele, uma vez que ele havia profetizado a respeito disso. Então vamos aqui dar continuidade amanhã para ver a respeito desse episódio aqui também na história de Israel, cuja capital era Samaria, que estava sitiada ali naquele período. Amém? É isso. Deus abençoe você. Um ótimo dia. Amanhã nós voltamos às 5h42 da manhã no nosso 59º dia
do nosso desafio 142 dias. A Bíblia toda em 142 dias. Deus abençoe, ótimo dia, em nome de Jesus.